Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, vamos reagir às falas do Paulo Brax, do Tartaruga Brax, nesse primeiro corte aqui. Vamos lá? Ver o que ele tem para falar para a gente. Boa tarde a todos. Peço licença porque a gente está ao vivo aqui no SBT Esporte Rio, por passar na frente dos colegas, desculpa. Lucas Pedrosa do SBT, o Paulo, e por mais que a Emanuele, o Dieguinho e o próprio Flávio já tenham citado isso, é inevitável a gente relembrar tudo que foi prometido ao torcedor. E aí, por isso, tenho as aspas aqui. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem de orçamento. Josh Wander, da 777. O Vasco, no começo do ano, fez uma das maiores janelas da história. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. Fomos criteriosos na aquisição de atletas. Luiz Melo, CEO. Hoje começa uma nova era do Vasco. Teremos de 80% a 90% do elenco pronto em abril. Paulo Brax. O torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Abel Braga. Gosto de ter uma equipe agressiva que busca o protagonismo. Fui do dono até o técnico, porque essa ilusão, ou talvez pelo que a gente esteja vendo aqui agora, ela não foi feita só por pessoas externas, e aí não vou entrar nesse mérito. Ela foi feita desde o dono até o próprio técnico. Além disso, o Vasco vai jogar contra o Flamengo na próxima segunda-feira, e como bem lembrou aqui o Dieguinho e o Flávio Dias, os problemas não são rumores, os problemas são reais. O Vasco está devendo jogadores, o Vasco está devendo clubes e o Vasco está desonrando seus compromissos. Quando o torcedor fala que não, quando o Abel fala que o torcedor não vai mais sofrer, isso não é verdade. O Vasco está na zona do rebaixamento e eu também cito aqui até uma aspa que você utilizou sobre não importa como começa ou importa como termina. Das últimas 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, e nas 4 da história, ela é pior do que as 3 vezes que o Vasco foi rebaixado no início do Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente sabe que o time está longe de ser protagonista e está longe também de apresentar um futebol agressivo. Longe, a gente pode dizer assim, até nas estatísticas, como você citou aqui, em relação a números, mas é só pegar a tabela e olhar. Como é que o Brax, na figura da 777, que você é funcionário da 777, consegue explicar a única coisa em comum que tem entre essas declarações, que elas não se confirmaram e essas promessas não foram cumpridas? Como é que o Brax vai resgatar a confiança do torcedor que hoje é contra o treinador, não entende o que acontece dentro do Vasco, até porque a forma como o clube se comunica é muito ruim? Como se resgata a confiança? Qual é a solução do Vasco da Gama para o torcedor? Obrigado. Bom, vamos lá. Pedrosa, eu não posso entrar nas frases que você citou. Salvo a minha. E a minha... Tu pode entrar sim, porque todas as falas que tá antes de você são de pessoas com um grau acima de você na hierarquia. Você pode sim. O Josh é teu patrão. Você pode entrar sim. Você é a 777, você é responsável no Brasil. Aliás, o CEO é responsável e você. Vocês dois são responsáveis da 777 no Brasil. E aí, como que você fala que não pode falar? Cobra eles. Por que tu não cobrou o Josh Wander quando ele falou isso? Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim assado. Deu mole, parceiro. Agora aguenta. Vamos continuar. Eu disse para sua colega e reafirmo que eu entendo que 80% do elenco está montado. Falta 20%. O quê? 80% do elenco está montado. Você tem o que na cabeça? Titica de galinha? Essa coletiva de ontem, horrível, né? Essa coletiva aí foi a mesma coisa que droga nenhuma. E aí? Tu não fala coisa com coisa, meu irmão. A gente não tem nem 70%, nem 80%, nem 60% direito do time a gente tem. Do elenco. Aí você vem falar isso. Matheus Cocão. Carabajal não. Orediano é a maior contratação. O Barbieri não coloca. Como é que você quer? Desse jeito. Bora.
E o elenco montado também não significa que ele vai ter uma performance imediata. São duas coisas diferentes. Mas você tem que montar um time competitivo. Esse time não é competitivo. O Cruzeiro falam que ele é uma SAF pior do que a nossa, mas o Ronaldo tem experiência no futebol. Montou o time. E aí? Tá performando melhor do que o nosso. Aí você vem falar isso pra mim? Aliás, pros vascaínos? Uma é o que você planeja, outro é o que acaba acontecendo. E é por isso que, quando a gente tem a oportunidade de analisar o que foi planejado e ver que houve alguns erros no planejamento, a gente corrige. Eu acho que essa que é a inteligência mínima que se espera de quem tem um objetivo dentro do clube. O maior erro de vocês já foi ter colocado o Barbieri no comando do time. E, aliás, ter contratado o técnico muito tarde. Esse foi o primeiro erro de vocês. Vamos continuar. Isso vai ser feito. Isso já está sendo feito. Eu não posso entrar nessas promessas, até porque a minha era uma promessa de número e esse número ele está cumprido. Mas a promessa de si. Está cumprido? Tu tem certeza? Você pode entrar nessas promessas sim, porque foram pessoas ligadas a você, da empresa donos da empresa que você trabalha, que você é funcionário. Você pode entrar sim. Ter um time competitivo e de ter um ano sólido, a gente tem tempo para poder apresentar para o torcedor. A gente tem tempo para isso. A análise desse ano, comparativamente a outros, nos serve de mais alerta ainda. Não quero fazer fantasma nenhum, não quero trazer fantasma nenhum para cá, mas vamos pegar isso como mais um alerta para a gente. Vamos pegar isso como mais um item para a gente trabalhar mais, para evitar que aconteça o que aconteceu nos outros anos. Porque o número frio, ele pode, se a gente pegar o campeonato do ano passado, nesse momento, não necessariamente os 4 que estavam ali embaixo terminaram lá embaixo. No ano anterior, não necessariamente os 4 que estavam nas últimas colocações, na 8ª rodada, terminaram na última colocação. O que a gente vai fazer e o que a gente vai dizer ao torcedor do Vasco é que a gente quer que ele veja um Vasco diferente, colhendo resultados diferentes, colhendo performance diferente, com os jogadores que estão aqui, com mudança. Colher com os jogadores que estão aí. Você tem certeza que tu falou isso? Tem certeza? Com esse timeco que tá aí. Você quer que a gente vai... Tu acha que o Vasco vai performar com esse time que está aí? Parabéns. Tá esperançoso mesmo. Mudanças que a gente pode fazer internamente da forma de jogar o quanto antes. Dependesse só da minha vontade, já estava feito. Se dependesse só da minha caneta ou da minha cabeça, estava feito. Só que é um processo complexo de resgate àquilo que a gente planejou fazer, que a gente até conseguiu, e é ruim falar isso agora, porque hoje em dia, e não estou dizendo que você fez isso, os olhares são mais para o que foi feito ruim, não pelo bom. Mas a gente... O que foi feito de bom, por enquanto? O que foi feito de bom? Contratação dos 2 goleiros? Foi. E o restante? O Matheus Colocão foi bom. Eu pensei que o Carabajal ia deslanchar. Não foi. Tu acha que foi bom? Pedro Raul, tu acha que foi bom? Ele não está entregando praticamente nada. A gente não pode ficar naquilo que ele faz um jogo posicional por causa do pivô. Ele foi contratado para fazer gol e não faz. Aí tu acha que tá tudo lindo. Igual o Abel. Está lindo. É isso? Vamos continuar.
fez bons jogos no campeonato, nesses 8 jogos. A gente começa o campeonato com um resultado importante. Então, a gente tem coisas boas que a gente tem que potencializar. E a gente tem que corrigir o que a gente identificou já de ruim. Os salários dos atletas estão em dia. Tá? Em relação às dívidas, em relação às inadimplências, eu não sou a pessoa adequada para falar. Mas a gente tem hoje um controle aqui interno de elenco que os salários hoje eles estão em dia. E é uma exigência que foi feita internamente desde que se iniciou o trabalho ano passado. Salários estão em dia. Já sabemos que o salário não está em dia. Não precisa mentir, não. Já sabemos. Que a gente não tivesse atraso nos salários dos atletas, porque era algo recorrente em outros anos, por motivos diversos, no Vasco. Você quer fazer? Não queremos saber de outros anos. Vocês compraram o futebol com 70% do futebol para deixar em dia. É obrigação. É obrigação. Não interessa os outros anos. Vocês não compraram futebol? Não é daqui em diante? Então dá teu jeito e para de querer colocar a culpa no associativo lá atrás. Vamos continuar. Mas você, como um cara que está dentro do processo, que faz parte da 77, que participa de reuniões, alguém vai vir aqui responder para o torcedor o que está acontecendo? Isso, Pedrosa. Tem uma que eu preciso te corrigir. Eu não sou funcionário da 777, sou funcionário do Vasco, tá? A 777... Você não é funcionário da 777, você é funcionário do Vasco, é isso? Você tem que ser funcionário da 777, sim. O que é isso? Por quê? O que está acontecendo? Você é funcionário do Vasco? O futebol não foi vendido? Como você é funcionário do Vasco? Não. Você é funcionário da empresa que comprou o futebol do Vasco. No máximo, funcionário da Vasco SAF. Você não é funcionário do Vasco. O Vasco SAF não é o Vasco. O Vasco Associativo é uma coisa, o Vasco SAF é outra. O Vasco SAF é na pessoa da 777. Então, você tem que ser funcionário da 777, não do Vasco. O que é isso? Que zona é essa? Tá estranho isso daí, mas tudo bem, vamos lá. Até tinha esquecido de anotar isso aqui. Porque tem pessoas que fazem essa confusão. Foi bom você ter citado. Eu sou contratado dentro de um processo da 777. Só que eu sou funcionário do Vasco. Minha carteira é assinada pelo Vasco. Como que a tua carteira vai ser assinada pelo Vasco? Se o futebol for vendido. O futebol do Vasco não está mais. Por quê? O que está acontecendo? Que maracutá é essa que tem aí dentro? Sua carteira tem que ser assinada pela 777, não pelo Vasco. Isso tá estranho. Tá muito estranho. E meu vínculo não é com um grupo de trabalho, tá? Não posso te responder a respeito de comunicação do clube, se alguém vai vir aqui falar em nome da 777 ou em nome de outras pastas. Eu me dispus a vir aqui, já desde a semana passada, para falar tudo que a torcida precisa ouvir sobre futebol. Semana passada você fugiu sem amarra, para falar. sem polêmica, de cara limpa, transparente, sem tempo. E acredito que é uma obrigação falar com o torcedor do Vasco sobre o futebol do Vasco hoje. Então, o que eu posso não garantir ao torcedor, mas dizer ao torcedor que a gente está fazendo de tudo para que esses alertas sejam só estatística. Vão virar estatística. Que a gente vai corrigir o que precisa corrigir. Que a gente vai fazer diferente o que precisa ser feito diferente. E a gente vai colher resultados diferentes. E ainda bem que nós estamos só na 8ª rodada. Porque se eu venho aqui para vocês, na virada de um turno, ter essa mesma entrevista, com essas mesmas perguntas, com essa mesma situação na tabela, a gente estaria com um outro perfil, um outro humor, uma outra expectativa.
Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Vocês viram o que ele falou? Eu não sou funcionário da 777. Sou funcionário do Vasco. Minha carteira é assinada pelo Vasco. Por que pelo Vasco? Eu não estou entendendo isso. Sério, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo isso. Sua carteira teria que ser assinada pela Vasco SAF, pelo CNPJ da Vasco SAF. Não pelo Vasco Associativo. O que está acontecendo? Gente, saudações vascaínas, tá bom? Se cuidem e fui!